Então hoje é o dia 12 de maio de 2014 e essa é a terceira palestra sobre a confissão, sobre a preparação para a confissão. Então na primeira a gente falou do que era um sacramento, na segunda a gente falou quais eram os elementos essenciais da confissão. E agora a gente vai falar sobre a moral cristã como um todo. E a necessidade de falar disto é porque você lembra que pelo roteiro da aula passada a gente viu que a gente tem que, ao confessar-se, fazer um exame de consciência onde a gente lembra de todos os pecados graves que a gente cometeu desde a última confissão bem feita. A gente tem que se arrepender de todos os pecados graves e, se possível, também dos leves. A gente tem que fazer o propósito de não cometer mais esses pecados. A gente tem que se acusar desses pecados na espécie e no número. Tem que se preparar para a absolvição com verdadeira fé e devoção. E depois tem que cumprir a penitência. Então, se você perceber nisso tudo que a gente falou, vem uma questão. E o que é pecado? Como a gente reconhece o pecado? E principalmente, como se dá essa diferença entre o pecado grave e o pecado leve? Que essa é uma diferença que existe na teologia. Existem pecados graves, dos quais a gente tem que se arrepender todos para poder se confessar e ter um propósito firme de não cometê-los mais. E existem pecados leves, que são inúmeros e que, com muita santidade, com muita ajuda da graça de Deus, a gente pode chegar, inclusive, até evitá-los todos habitualmente. Mas geralmente não se faz isso logo de começo. Então seria uma coisa quase que inumana exigir que a pessoa imediatamente conseguisse fazer o propósito de largar inclusive todos os pecados leves. Quer dizer, isso seria muito bom, mas nem sempre as pessoas conseguem logo de imediato. E nem sempre está muito claro a distinção do que é pecado leve. Agora, os pecados graves não têm desculpa alguma, quer dizer, é uma exigência claríssima. Quando a gente se confessa, a gente tem que abandonar todos os pecados que se qualificam de graves ou também de mortais. Os pecados graves são conhecidos como mortais e os leves são conhecidos como veniais. São veniais porque em latim venia é perdão. Quando os advogados do tribunal dizem data venia, é como se dissesse queira me desculpar. Então, meritíssimo, desculpe eu falar isto, data venia, o que aconteceu não foi bem isto. Então venia é perdão. Então pecados veniais são pecados que são mais facilmente perdoáveis e que, inclusive, nem é necessário a confissão para perdoá-los. Os pecados mortais, eles, apesar de poderem ser perdoados sem a confissão, eles exigem a confissão para realmente... o meio ordinário de serem perdoados é pela confissão. E mesmo que sejam perdoados sem a confissão, como a gente pode acontecer por um grandíssimo arrependimento profundo, que Deus pode conceder o perdão imediatamente até antes da confissão, eles obrigam a que a gente se confesse. E então a questão é o seguinte: como é que a gente sabe se um pecado é grave? Quais são os pecados graves? Como a gente distingue dos outros e o que significa isto? Então é isto que
eu vou te tentar explicar agora. E no catecismo oficial, que eu vou tentar mostrar o significado mais profundamente, você encontra o seguinte, que um pecado é grave. Para um pecado ser grave, tem que haver 3 coisas. Matéria grave, plena advertência e pleno consentimento. E estes são os 3 requisitos para haver um pecado grave. Plena advertência, pleno consentimento e matéria grave. E os pecados graves são aqueles que, quando a gente os comete, a gente perde a graça de Deus, a gente perde a graça que a gente tinha adquirido pelo batismo, ou pela confissão, ou pelos sacramentos, ou por um arrependimento profundo. E ao cometer um pecado grave, nós perdemos a graça e perdemos todo o organismo sobrenatural que a gente tinha, pelo qual a gente participava da vida divina. Aquele organismo que, na medida que ele vai se desenvolvendo, vai produzindo a santidade dentro de nós. Então, por um pecado grave, você perde completamente a graça. Os pecados veniais, eles não eliminam a graça. Eles têm outra natureza. E isso eu vou explicar melhor no decorrer disso que eu vou falar. Mas, como é que a gente sabe que uma coisa é grave? Então, existem 3 requisitos. A matéria tem que ser grave. A coisa que foi cometida. Segundo, tem que haver pleno consentimento. E terceiro, tem que haver plena advertência. A advertência é da inteligência. Consentimento é da vontade. E a matéria é do próprio ato que está sendo feito. A plena advertência e o pleno consentimento significam que para uma coisa ser pecado grave, tem que ser um ato plenamente humano. Então, na Suma Teológica, São Tomás de Aquino diz que existem atos humanos e atos de homem. Os atos de homem são todos os atos que são feitos por um ser humano. Mas não por isso eles são humanos. O ser humano é um animal racional. Então, um ato totalmente privado de razão e de vontade, ele não é humano. Então, por exemplo, se você chega perto de um fogão que você acha que está apagado, mas ele está em brasa, e você põe a mão nele para pegar alguma coisa, e aí aquilo está a 300 graus de temperatura, você na mesma hora, antes que você queira e antes que você entenda o que aconteceu, você já tira a mão de lá. Isso não é um ato reflexo. Foi um ato de um ser humano, mas isso não é um ato humano, porque não foi uma coisa racional. Certo? Não foi uma coisa pensada, deliberada, divertida, consentida. E muitas vezes também, quando a gente faz alguma coisa, às vezes a coisa é tão rápida que a gente nem entende o que aconteceu. Certo? Às vezes não deu tempo de entender o que houve. Então, tem uma criança passando numa rua, está meio na neblina, o farol estava fechado, e aí você avançou o sinal e não percebeu que a criança estava lá. Quando você viu, tentou desviar, você atropelou a criança. Isso é um ato de homem, mas não é um ato humano.
Quer dizer, você não foi uma coisa entendida, deliberada, consentida. Então, obviamente, essas coisas nunca vão poder ser pecado mortal. Certo? Seria se a gente perdesse a amizade com Deus por uma coisa dessas, Deus inclusive seria injusto, porque ele está tratando uma pessoa como inimigo que ele não tem culpa nenhuma. Para haver um pecado grave, você tem que ter um ato plenamente humano. E para ser um ato plenamente humano, tem que ser plenamente advertido e plenamente consentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente está examinando se é um pecado grave ou não, é justamente isso, se há plena advertência e pleno consentimento. Aí você pode dizer, mas isso é mais ou menos óbvio, porque então as coisas involuntárias não são pecado grave. E sim, isso é verdade, só que também tem uma coisa, entre o totalmente involuntário e o plenamente voluntário, tem uma faixa intermediária, onde a gente pode ter uma meia-culpa. E essa faixa intermediária, do jeito como a gente vai falar, muitas vezes não é pecado grave, mas também não é totalmente involuntário. É o que a gente chama de pecado leve. Um dos motivos para haver pecado leve é que não houve plena advertência e pleno entendimento, mas também não foi totalmente involuntário, do jeito que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? O pecado leve não é só quando não foi totalmente involuntário, existe também matéria leve. Tá? Existem coisas que são pecado, e mesmo que for plenamente consentida e plenamente advertida, não é grave, porque a matéria não é grave. A matéria não é de pecado grave. Então, o que é a plena advertência e o pleno consentimento? A plena advertência é um atributo da inteligência. É um atributo do ato inteligente. O ato inteligente humano ele tem que ser plenamente advertido. Então, de uma maneira geral, você pode dizer que uma coisa é plenamente advertida quando você entendeu claramente o que você estava fazendo. Então, a plena advertência, de modo geral, é mais ou menos isso. É entender claramente que você estava fazendo o que você estava fazendo. Para ser mais exato, é um pouquinho mais. Não é só entender claramente o que você estava fazendo, é você entender a malícia do que você estava fazendo. Certo? Então, ocorre a advertência quando você entende claramente o que você estava fazendo, mas esse claramente aqui significa a malícia. Tá? Então, o que é, do ponto de vista moral, mais exatamente entender a malícia para ver plena advertência? Então, não significa, a advertência não significa, a plena advertência não significa que você tenha que ter sido avisado formalmente que tal coisa era pecado. Certo? Você não precisa saber, por estudo, por uma notícia formal, que tal coisa é pecado. Se fosse assim, só os teólogos cometeriam pecado. Aqui no fundo é só eles que sabem exatamente o que é pecado e o que não é pecado de um ponto de vista bem formal. Assim como só um advogado cometeria um crime, porque os homens comuns não conhecem o Código Penal, nem estudaram. Mas se eles cometerem qualquer um daqueles crimes, eles são responsáveis. Então não precisa ter estudado a coisa. Porque senão só advogado cometeria crime e só teólogo cometeria pecado.
Então, basta, para você entender a malícia, basta que você perceba de alguma maneira a malícia da coisa. E também não precisa que a gente entenda claramente a essência da malícia. Quer dizer, não precisa que você perceber, isto é um roubo, isto é um furto, isto é um adultério, isto é pecado disto, daquilo outro. Basta que você perceba, ainda que de uma maneira confusa, tá? Eu falei clara, e agora estou falando confusa, parece contraditório, mas eu quero dizer, a advertência tem que ser clara no sentido que você está percebendo o que você está fazendo. E ela pode ser confusa no sentido que você não precisa ser capaz de definir qual é o tipo de pecado que você está fazendo. Basta que você perceba, olha, isto é coisa má. Isto não está cheirando coisa boa. Agora eu não sei nem o que é. Eu não sei se isso é adultério, se é assassinato, se isso é aborto, se isto é falar mal, se isso é contra o contrato. Basta que você perceba confusamente, de uma maneira clara, mas confusamente em relação à definição, o que é. Então, se a tua consciência te mostra que, olha, isso daí Deus não gosta. Agora, que raio de pecado é esse, eu não sei, mas você está percebendo que a coisa não é boa, que tem maldade no pedaço, e você está percebendo claramente que você está fazendo uma coisa que você está percebendo que tem maldade no pedaço, isso já é advertência plena. Então não precisa você saber formalmente, não precisa ter estudado e não precisa nem sequer saber explicar qual é a coisa errada que você está fazendo. Desde que você perceba claramente que você está fazendo alguma coisa que não está cheirando bem, isso daí, que não está cheirando bem no sentido moral, isso daí já é plena advertência. Então, pode acontecer também uma outra coisa, que também não desculpa da plena advertência. Às vezes a pessoa não tem a plena advertência porque ele leva uma vida má há muito tempo. Então fulano é um criminoso que mata, estupra. Então aí ele chega em casa e dá um tabefe na mulher dele. E ele nem percebe que aquilo é um pecado grave. Você é casado com uma pessoa e você dá uma surra na tua esposa, isso é um pecado gravíssimo do ponto de vista cristão. Mas o fulano que mata todo dia, que rouba, que trafica, que tem uma vida irregular, que trai a mulher o tempo todo, se ele der um tabefe na mulher e ele achar que tem motivo, ele acha que ele está fazendo um favor para a mulher, que ele está colocando ela na linha, que o pecado é se ele não desce. Então ele não percebe, ele não adverte nada, ele não percebe a malícia do ato. Só que essa malícia, essa falta de advertência é consequência dos pecados que ele cometeu, que endureceu a mente dele, endureceu a consciência. E nesse caso, eu não tenho desculpa para a plena advertência, pecado sim. Então, quando ele receber a graça, e ele se converter, e ele fosse confessar, ele cair em si, vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? Como eu tratei a minha mulher? Eu fui um monstro. Mas claro, eu era um monstro e nem percebia, porque durante o dia eu fazia 1000 vezes pior. Certo? Então, a plena advertência em coisas do direito natural, ela é exigida, né, nessas circunstâncias quando é uma pessoa que já tem boa fé, quando é uma pessoa já que tem uma consciência já razoavelmente formada. Senão, na verdade, você não precisa de plena advertência. Então, você pode ver uma referência clara a isto no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, onde São Paulo, quando ele fala para os romanos,
ele diz para os romanos: olha, eu estou indo para Roma, mas aí é uma terra dissoluta. As pessoas bebem, fazem orgia, praticam homossexualismo, têm escravos, compram gente, mandam gente para o Coliseu, fazem miséria. E eles não tiveram ninguém que explicasse para eles que é errado. Porque lá na Judéia nós tivemos os profetas. Então eles já estão avisados. Na Grécia eles tiveram os filósofos que, no fundo, ensinaram uma moral muito parecida com a cristã. Agora, aqui em Roma nunca ninguém ensinou. O pessoal faz isso e acha que é um direito. A mulher já está enchendo o saco, vamos matar ela. E ela é minha propriedade. E acha que é normal mandar matar um escravo, jogar as pessoas para os leões, fazer orgia toda semana. E se você perguntar, mas isso é pecado? Imagina, pecado, o que é isso? Então eles não sabem. E aí? Eles vão ser desculpados por não ter plena advertência? Em hipótese alguma. Porque eles caíram nesse estado por causa de todos os outros pecados que eles fizeram antes. Então eles se tornaram totalmente insensíveis. E tanto é verdade que na hora que eles começam a ouvir o cristianismo e se convertem, falam: meu Deus, como eu podia ter feito isso? Então, na verdade, no fundo ele sabia, mas ele se cegou. Então a plena advertência, nesse sentido, ele só desculpa o pecado grave quando é numa consciência já formada. A falta de plena advertência só desculpa o pecado grave quando é uma consciência plenamente formada. E mesmo numa consciência plenamente formada, existe um dever dos cristãos de estudarem a doutrina, pelo menos um mínimo, e de se informarem das coisas. Se houver uma negligência muito evidente da pessoa a aprender o mínimo da doutrina cristã, ela é responsável pelos pecados que ela cometer sem advertência. Uma negligência patente da gente não se interessar pelas coisas de Deus, que nas pessoas que hoje em dia se convertem com seriedade ao cristianismo, isso é difícil de acontecer. Isso acontecia mais quando a sociedade toda era cristã. Então havia gente que era cristão quase que por osmose. Então eles não descuidavam dos deveres mais elementares. Então nesses casos, quando o fulano teve uma vida muito dissoluta, ou ele tem negligência crassa de aprender o mínimo de doutrina, compatível com o estado dele, supõe-se que um médico tenha que aprender mais doutrina cristã sobre esse ponto do que uma pessoa comum, um advogado também, um empresário, etc. Se quando tem uma negligência muito crassa de você aprender a doutrina conforme a necessidade do teu estado, no caso de um padre, ele tem que saber muitíssimo mais sobre isto. Então ele também se torna culpado, mesmo se não houver plena advertência. Então, digamos assim, numa pessoa de consciência bem formada, de acordo com o estado dele, para haver um pecado grave tem que haver plena advertência. A advertência plena significa que o indivíduo ele tem que perceber claramente o que ele está fazendo e advertir pelo menos confusamente a malícia do que ele está fazendo. Confusamente significa que ele percebe realmente que há malícia, mas ele não sabe explicar direito no que ela consiste. Então já é suficiente. Quer dizer, a consciência está acusando. Isso não é coisa boa.
E é falando, mas eu nem sei o que é isso, eu vou fazer. Certo? Mas ele sente que está fazendo uma coisa errada. Então, quando existe plena advertência, é um dos elementos do pecado grave, porque tem que ser um ato plenamente humano. E depois tem que haver também o pleno consentimento. Então, o pleno consentimento tem que ser um ato voluntário, de tal maneira que você possa dizer com sinceridade que você fez porque você quis, e se você não quisesse tê-lo feito, você estaria em condições de não o ter feito. Tá? Isso é o plenamente voluntário. Quer dizer, de todas as coisas que eu ouvi que tenta explicar o que é o plenamente voluntário, a melhor que eu encontrei é isto. É quando você pode dizer plenamente, olha, eu fiz porque eu quis. E além disso, eu tenho certeza que se naquelas condições eu não tivesse querido fazer, eu não o teria feito. Quer dizer, eu estaria em condições de poder não tê-lo feito. Tá? Existe... Para haver um pecado grave, então, além da matéria grave, você tem que ter essas duas condições que definem um ato plenamente humano, não apenas um ato de homem. A plena advertência e o pleno consentimento. Na prática, nem sempre dá para... Na prática, às vezes, isso causa algumas dificuldades de a gente discernir se foi plenamente voluntário ou plenamente advertido. Mas essas dificuldades, inclusive, são muito boas que aconteçam, porque na medida que a gente vai tentando compreender isso, nós vamos nos conhecendo melhor a nós mesmos. Nós vamos como que tomando posse de nós mesmos. Então, na medida que essas dificuldades acontecem e a gente tenta resolvê-los, a gente vai se tornando mais consciente de nós mesmos. E também isso é uma oportunidade boa para estudar esses temas e poder se aprofundar no conhecimento da moral. Então, veja só. Uma coisa que é importante é que, para a gente entender o sentido disto, é que essas coisas se aplicam muito aos pecados por pensamento. Que Deus quer que a gente seja bom, não apenas nos atos externos, mas também nos atos internos, que a gente seja puro em todos os sentidos. Então, é interessante ver como é que isso se aplica no pensamento. Existem duas paixões muito fortes no ser humano, que de uma certa maneira elas coordenam todas as outras. São as paixões do concupiscível e as paixões do irascível. As paixões do concupiscível são aquelas que buscam o prazer. E as paixões do irascível são aquelas que foram dadas ao ser humano para defender a própria vida. Irascível vem da palavra ira. Os pecados contra a castidade, os pecados de uma vida sexual desregrada, elas são do concupiscível. E os pecados de não perdoar, de revoltar-se, aborrecer-se com os outros e brigar, irar-se, não perdoar-se a si próprio, eles são provenientes da paixão do irascível, das paixões do irascível. E essas duas paixões costumam produzir na gente pecados por pensamento. Essa é a principal fonte. E pecados contra a castidade e pecados contra o próximo. De ira contra o próximo. Então, você veja,
Aí fica claro também o que é o plenamente consentido e o plenamente advertido. Normalmente, na maioria dos seres humanos, dificilmente um pensamento surge por livre e espontânea vontade. Os pensamentos, na maioria dos seres humanos, eles voam. Você associa uma coisa com outra, e essa com outra, e essa com outra, e está continuamente o pensamento numa balbúrdia. Então, geralmente, quando a gente vai cometer ou está em ocasião de cometer um pecado por pensamento, o pensamento não se originou porque a gente quis. Ele se originou de uma maneira automática. A gente não procurou pensar naquilo. Geralmente, e principalmente numa pessoa que já tem uma boa consciência. Uma pessoa que anda no temor de Deus. Ela raramente, uma pessoa dessas vai começar um mau pensamento de caso pensado. De forma premeditada. Esses pensamentos, eles vêm. Então, quando eles começam, a gente nem adverte que está pensando na coisa. Quando ele surge pela primeira vez, a gente nem sequer percebe que a gente vai começar a pensar naquilo. Ele vem. Então, aí, obviamente, não tem nem advertência nenhuma e nem consentimento nenhum. Depois disso, depois que passa mais um tempo, e quanto mais a consciência da gente vai se tornando delicada, então, continuando, quando numa pessoa de boa consciência e que vive no temor de Deus, dificilmente ela vai cometer um pecado de pensamento onde o pensamento começou premeditadamente. Foi planejado. Normalmente, esses pensamentos eles surgem automaticamente, por associação de ideias na nossa mente. E então, demora um certo tempo para a gente perceber que a gente está pensando no assunto. Quanto mais delicada é a consciência da pessoa, mais rápido isso acontece. Às vezes é uma coisa quase que instantânea, mas tem a passagem. Surge o pensamento e a gente não percebe. E num segundo momento, a gente se dá conta que nós estamos pensando de tal coisa. E aí, pode acontecer num terceiro momento que a gente perceba a malícia da coisa. Tá? Dependendo do assunto e dependendo do assunto e dependendo da consciência da pessoa, esses três momentos podem até ser bem distintos. Então, certos pensamentos dentro de um cristão, eles são imediatamente visíveis que eles têm malícia. Então, por exemplo, um cristão, se ele pensar em surrar a mulher dele, na mesma hora ele vai perceber que aquilo tem malícia. Um cristão, se pensar numa revista erótica, ele imediatamente vai perceber, na hora que ele perceber que ele está percebendo um assunto, ele já vai perceber a malícia. Mas tem outros casos de coisas diferentes que não são tão fáceis de identificar, que as etapas são três. Certo? Você, por exemplo, você às vezes vê algum objeto e que você pode ver algum objeto e você começa a gostar dele, e aí você resolve pegar o objeto. E só num determinado momento é que você percebe depois que aquele objeto não é para levar, aquilo está à venda.
Isso acontece tantas vezes. Então, apesar de às vezes estar evidente que deveria estar evidente para outras pessoas que tal coisa está sendo oferecida num lugar, mas ela não é gratuita, aquilo se vende. E aí você quer pegar. Então você já está percebendo que você está pegando, mas só depois você percebe, isso aqui não é amostra grátis, isso aqui está à venda. Então você percebeu que o que você estava fazendo claramente, mas demorou mais um tempo para você perceber onde estava a malícia da coisa. Certo? Ou você é advogado e você vai estar pensando em fazer uma determinada ação. E aí, só depois você percebe que aquela ação é proibida, naquele caso. Então, às vezes, dependendo da coisa, você pode não perceber o que você estava fazendo, depois você percebe o que você estava fazendo, e só depois você percebe a malícia. E a partir do momento que você percebeu claramente que você estava fazendo tal coisa, e você percebeu claramente que havia malícia na coisa, aí está a advertência plena. Dependendo do pensamento, a diferença entre você perceber que você está pensando e perceber a malícia é quase zero. E outras vezes pode haver uma diferença, mas quando essas coisas se completam é a plena advertência. Daí para frente a coisa é da vontade. Então você já percebeu o que estava acontecendo. Aí o problema é, você aceita ou não aceita aquilo? Então geralmente as respostas do ser humano são 3. E quando você percebeu que você está fazendo uma coisa má, você recusa. Se é um pensamento, você se distrai. Então você, por exemplo, um fulano está te aborrecendo. Aí você começa a dizer, nossa, mas esse cara merecia morrer. Se ele morresse seria tão bom, ele tem que morrer. Aí depois você percebe, mas eu querer que ele morra e eu matar é a mesma coisa. Isso daí é pecado. Eu estou querendo a morte do meu irmão. Bom, aí você já percebeu, já teve a advertência. Aí o que você faz em seguida? Se você... aí o negócio passa para a vontade. Se você percebeu que aquilo é pecado, ou que aquilo é uma coisa má, ou que aquilo é uma coisa... é uma coisa que tem malícia, ou você consente e você diz, não, eu quero que ele morra mesmo, esse cara tem que morrer. E aí você percebe que você poderia ter dito não e você quis dizer sim, aí você teve pleno consentimento, é pecado grave, se for matéria grave. Ou então você recusa. Você diz, eu tenho que parar de pensar nisso. Deus não gosta disso, e por amor a Deus, eu não quero pensar mais nisso. Na verdade, eu vou perdoar esse fulano. Ele merece morrer, mas eu não quero que ele morra. Eu quero que ele viva, que ele fique bom, que ele seja um santo homem, está perdoado, etc. E então você não consentiu. E outras vezes a pessoa simplesmente nem consente, nem não consente. Ele vê ele vai continuando pensando no piloto automático e vendo como era bom se ele morresse mesmo. Aparentemente ele não está consentindo, mas ele não está recusando. Isso é a mesma coisa que consentir. Então, se numa coisa dessa você deixa indo e não recusa, isso daí, na esmagadora maioria das vezes, é para todos os efeitos práticos consentir. Certo? Para todos os efeitos práticos consentir. Às vezes acontece que vem um pensamento desses e no meio de uma atividade extremamente que chama a atenção da gente, de uma atividade muito exigente.
Às vezes pode acontecer que esses pensamentos venham e a gente nem sequer percebe que ele está vindo. Ou a gente até percebe, mas não dá tempo de prestar atenção, porque você está se concentrando em outra coisa, você nem tem tempo de dizer não para eles. Então eles estão indo, mas quase que no automático. Isso daí não é um ato humano, é um ato de homem. Para saber se é consentido ou não, é aquela pergunta. Naquela situação em que eu estava, se eu quisesse ter recusado, eu conseguiria ter recusado? Eu poderia ter recusado e eu recusei? Eu não recusei porque eu quis não recusar? Se a resposta for sim, é plenamente consentido. Se você dizer não, olha, o negócio estava tão exigente que eu não tinha nem tempo de prestar atenção naquilo direito. E então aquilo lá foi, mas na verdade, nem que eu quisesse, eu poderia ter, naquelas condições, eu recusado. Então aí não é pleno consentimento. Certo? E muitas vezes a vontade começa a se envolver com a coisa antes que haja a plena advertência. Isso acontece muitas vezes em pensamento. E, se não me engano, em moral é que se chama, acho que o movimento primeiro do primeiro. Quer dizer, às vezes você percebe a coisa, você mal está entendendo a malícia, você já está consentindo. Logo depois, você percebe realmente mais claramente a malícia e aí você volta atrás quase que imediatamente. Mas você, de uma certa maneira, você consentiu. Tá? Esse daí não é suficiente para ser pecado grave. E por um motivo muito simples. Se você raciocinar bem claramente dentro de você, fizer uma introspecção bem profunda, você chega à conclusão que não dava para não querer nem que você quisesse, era impossível, que a coisa não estava clara. Você quis, mas foi o primeiro instante do querer, quando a própria inteligência não estava enxergando muito claro. E que então a tua vontade foi levada, mas não foi plenamente deliberada. Quer dizer, você não se pode dizer que você foi plenamente responsável. Se você examinar sinceramente, você não teria podido efetivamente não fazer aquilo de uma maneira plena. E tanto é verdade que geralmente quando acontece isso, logo em seguida a gente volta atrás. Na verdade não volta atrás, a gente retifica diante de você ter de posse todos os elementos para ser um ato humano. Então, nesses casos, pode até ser pecado venial, mas nunca vai ser pecado grave. Você está percebendo a coisa? Sim. Numa pessoa que realmente tem temor a Deus, os pecados mais evidentes, eles são quase que rapidamente advertidos e consentidos ou não. E a gente percebe com um pouquinho de prática a diferença de uma e outra, e isso é muito bom para o discernimento da gente, para a gente se conhecer. A gente se torna cada vez mais senhor de nós mesmos. E que isso, inclusive, é muito importante para o maior de todos os mandamentos, que é o amor. Amar é doar. E o maior amor é doar a si mesmo. Se você não é dono pleno de si mesmo, você não consegue se doar a si mesmo. Isso tanto pode ser para uma esposa, como pode ser para Deus, como pode ser para um filho, como pode ser para um pai. Quer dizer, quanto mais a gente é dono de nós mesmos, mais a gente pode amar. Porque amar é doar-se. Então, nesse ponto, tá claro as coisas? Veja só, ainda assim, a moral cristã, ela faz uma distinção muito interessante. Que ainda assim, muitas vezes, as pessoas
tem dúvidas se consentiram ou não consentiram num ato. E muitas vezes é um pensamento. E então, a moral cristã, os livros de moral, Santo Afonso de Ligório, inclusive, ele dá uma regra para essas coisas. Quando, apesar de tudo, a pessoa se examinou, quer dizer, ela olhou se foi pleno de advertência, se ela percebeu a malícia, se ela foi com sentimento pleno, se ela tivesse querido, ela poderia não ter feito, e ela fez porque realmente ela quis. Se ela quisesse não ter feito, ela não teria feito. Ela vai examinando e não chega a uma conclusão. Às vezes não chega a uma conclusão porque ele não se conhece a si mesmo. Isso, com a prática da oração principalmente, que faz a gente se conhecer a si mesmo de uma maneira muito e cada vez mais plena, essas coisas vão se dirimindo. Mas às vezes é muito frequente causar dúvidas. Porque o fulano não sabe. Você vai para a confissão e diz, olha, eu fiz isso, mas eu não sei se eu consenti ou não consenti. Aí a questão, normalmente a gente dirime da seguinte maneira. A gente vai por presunção. A gente julga isso por presunção. Presume-se que uma pessoa que costuma pecar naquele tipo de pecado constantemente, se ela está na dúvida se ela consentiu, é porque ela consentiu. Tá? E presume-se que uma pessoa que dificilmente comete aquele pecado, que já está acostumada há um longo tempo a não cometer esse pecado, que ela repele essas coisas, ela procura cultivar a paciência ou procura cultivar a castidade, e que ela habitualmente não peca nisto, e que ela está acostumada a rejeitar esses pensamentos, que se ela está na dúvida é porque ela não consentiu. O que é muito fácil de entender. Se fulano faz isso o tempo todo e ele ainda está na dúvida, é porque ele fez mesmo e não está querendo admitir. Tá? Ele não está querendo ser sincero. E o outro que não faz e tem uma consciência delicada e está acostumado, se ele está na dúvida, é porque ele não fez. Se ele tivesse feito mesmo, ele teria percebido com toda certeza, ele estaria dizendo, não, eu fiz porque eu quis e está evidente, eu quis porque eu fiz porque eu quis querendo mesmo. Então, a gente, quando a gente vai se confessar depois de alguma prática, a gente, e de uma prática cristã sincera, e a gente está na dúvida, a gente normalmente usa esse critério. Se a pessoa já está acostumada a não consentir e ela está com uma dúvida, presume-se que ela não consentiu. E se ela está acostumada a fazer, ou ela cai habitualmente ou com uma certa frequência, e ela está na dúvida, porque ela consentiu mesmo, pode confessar. E tem uma última pergunta, finalmente. E se o fulano se enganar? Quer dizer, se ele usou esse critério, né? Eu estava na dúvida, mas como eu normalmente não consentia, então eu disse que não. Mas eu se estiver enganado? Aí, se você estiver enganado, mas você está usando esses critérios com sinceridade, juridicamente, moralmente, você não tem motivo para você se confessar daquilo. Para você se confessar de alguma coisa, você tem que ter fundamento de que você cometeu o pecado. Então, se você tem tudo isto, e você examina tudo isso com clareza e sinceridade, e você fica na dúvida, e você realmente tem um histórico de uma consciência delicada, que normalmente rejeita, e você não está vendo motivo claro onde você dizer, olha, eu consenti ou eu tenho uma presunção que consentiu. Você não tem uma obrigação explícita de se confessar daquilo. Na hipótese que você tivesse realmente consentido, quando você receber a absolvição,
você vai ser perdoado daquele pecado. Tá? Porque não foi por mentir que você deixou de confessar, não foi por ocultar por vergonha, não foi por querer calar, é porque você não sabia acertar se era ou não era. Então a gente tirou por presunção. Sim, apesar de tudo isso, você se enganou. O pecado, seja lá o que for, vai certamente ser perdoado na absolvição. Certo? Bom, então isso daí parece burocracia, burocracia religiosa, mas na verdade isso faz um bem enorme. Isso ajuda a gente a ter um domínio. A confissão regular, onde a gente se acusa dessas coisas e se examina dessa maneira, ajuda a ter um domínio dentro de nós cada vez maior. Um domínio, um controle dentro de nós, assim, tremendo. A gente acaba sendo o dono de nós mesmos. E mais livres, porque a gente pode dispor de nós de uma maneira muito mais racional, muito mais clara, muito mais serena. A gente, inclusive, num casamento, por exemplo, as pessoas que se casam e são assim, elas não doam só a vida externa, elas são capazes de se doar inteiramente de corpo e alma. É a verdadeira doação de uma pessoa para outra. Ela é dono de si para poder fazer o que ele entende que tem que ser feito. As pessoas que não são assim, na verdade, elas são cada vez mais um joguete das próprias paixões. Certo? Agora, tem um terceiro ponto, que é a questão da matéria grave. Então, nós já vimos que é plena advertência. A gente já viu que é pleno consentimento. Agora é a questão mais delicada. Que é o que é matéria grave.